Olá pessoal, hoje nós estamos fazendo um episódio especial de emergência porque aconteceu uma notícia bem curiosa que nós tínhamos que comentar. Ah, hoje, quando nós estamos gravando, em 10 de julho de 2023, no sábado, estamos gravando aproximadamente às 4 horas da tarde, acabou de falecer o Theodor Kaczynski, mais conhecido como Unabomber. A causa da morte dele e detalhes da autópsia até o presente momento não foram revelados, mas nós sabemos que ele veio a falecer na cadeia. E quem seria o Unabomber? Essa é a grande pergunta e por que ele é tão importante? Eu creio que o meu camarada Bueno sabe aqui a resposta. Oi, tudo bom? Aqui é o Bueno, anarco-primitivista do coletivo Anti-Ordem. E hoje eu vou falar rapidamente da história do Theodor Kaczynski, a influência dele no movimento anarco-primitivista e principalmente nos movimentos primitivistas e ecológicos. Como não só também eu vou hoje ter que debulhar o herói de muita gente aqui. Como o Samu falou, Theodor John Kaczynski, ou conhecido também como Anna Bomber, nasceu em Illinois, Chicago, vindo de uma família de proletários poloneses. A sua infância, segundo seus pais, foi conturbada por conta de uma ausência dos mesmos quando ele era ainda um bebê. Essa ausência ela foi devida a problemas de saúde do TED, no qual ele ficou isolado da família por longos períodos de tempo e a família teve, assim, acho que poucos contatos com ele durante essa fase conturbada da vida dele. Segundo relatos do David, o seu irmão mais novo, eu acho que ele é mais novo, a mãe dele sempre agiu de uma forma protecionista do Ted por conta do que ele sofreu quando bebê. E o David, por consequência, ouvindo esses relatos da mãe, ele também agiu de uma forma protetora do seu irmão. Enfim, depois dessa turbulência toda na vida do Ted, ele se tornou uma criança introvertida. Os seus pais relatavam que antes desse problema de saúde dele, ele era um bebê, assim, eu vou colocar entre aspas, normal, assim, de ser responsível. Eu acho que os pais relatavam que ele era bem social quando bebê, social no nível que ele podia, né, quando bebê. Mas depois disso ele se tornou uma criança introvertida, quieta. Mas ele sempre demonstrou níveis altos de inteligência. Esse é o primeiro. A primeira pausa que eu vou dar aqui, porque ele tem altos níveis de inteligência? Tem. O QI dele era elevado? Sim. O QI não indica certamente o nível de inteligência, e o QI pode mudar de tempo para tempo. Fora que inteligência não é sinal de bom caratismo. Vou deixar isso bem claro no futuro. Ele pulou séries na escola. Acho que ele foi um ano à frente dos seus colegas. Isso piorou a sua sociabilidade por conta do meio ser agressivo com ele. E ele entrou em Harvard relativamente cedo. Se eu não me engano, ele tinha 16 na entrada de Harvard. Deixa eu ver aqui. Esse período da vida dele, né, ele em Harvard, foi a virada e a síntese do pensamento dele da sociedade. Ele entendeu que a sociedade industrial era um problema, ele via o mundo ao redor dele como algo ruim, algo agressivo. A sociedade era muito abrasiva, era muito nociva. Abrasiva não é a palavra, nociva. Nisso ele se isolou dos seus poucos amigos que ele tinha na faculdade.
Relatos de colegas diziam que ele comia rapidamente a comida e ia para algum lugar que fosse longe de onde os colegas estivessem. Vale ressaltar também essa ressalva que tem relatos que ele teve a participação no projeto MK Ultra como vítima barra boneco de testes do governo americano, no qual acho que era o projeto de propaganda, né? Para ver o quão resiliente você é com as suas ideias e com as suas ideologias perante um interrogatório violento. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque o MK Ultra não é o assunto da pauta hoje. E como eu falei, o Ted tinha vários problemas de sociabilidade, principalmente com mulheres. Ele tinha sérios problemas em se comunicar com mulheres durante o seu período de faculdade. E esses problemas ele sempre relatou ao psiquiatra do campus, no qual ele chegou até um momento dizer que ele queria fazer uma mudança de gênero, pelos motivos nos quais ele fala que ele queria entender o que as mulheres sentiam. E o psiquiatra apoiou ele, mas ele mesmo depois largou a ideia. Ele falou que ele não queria algo tão radical e ele viu que não era o que ele realmente queria. Isso cimentou o ódio dele da profissão de psiquiatra, porque muitos dos alvos dele eram psiquiatras, e o ódio perante a sociedade. Ele se formou em matemática e ele lecionou por um tempo, ele foi professor por um tempo. Ele se demitiu depois disso. Ele morou um tempo com os pais e teve um breve emprego na indústria onde o seu irmão trabalhava de gerente, e no qual o David, que é o irmão dele, relata que o Ted se relacionou com uma colega e depois de sua rejeição, o Ted a perseguiu, difamando ela no trabalho, chamando de vários nomes horríveis, e o David teve que demitir o irmão dele por conta disso, porque, sim, foi algo horrível tanto para a mulher quanto para o David. E quando isso tudo terminou, né, do trabalho e tudo mais, ele comprou um terreno com uma cabana velha no interior, e ele fez toda a questão do caso Anna Bomber de lá, desde o manifesto aos ataques, né? Seguinte, como eu falei, o Ted ele é uma figura confusa, no sentido de que as pessoas que leem o Ted não entendem 100% das coisas, e ele, como não relatou firmemente a sua posição, né, nos seus manifestos, né, durante a prisão ele fala que ele acho que nem na prisão ele fala, ele é caracterizado como neoludita, apenas. Ele não é ecoanarquista, ele não é anarco-primitivista, mas ele flerta muito com ecofascismo, mesmo tendo falado sobre e ter falado mal sobre ecofascismo. Assim, falou mal, ele falou que é esquerdista. O ponto que eu quero dar. O Zerzan falou que o livro Sociedade Industrial e Suas Consequências, né, a Sociedade Industrial e Seu Futuro, eu confundi, já ia meter a frase dele, ou Manifesto Anna Bomber, ele é a bíblia do movimento, ele é o livro do movimento primitivista e do movimento ecológico radical. Eu, sinceramente, eu tô começando a ler, eu não cheguei na parte devidamente própria que ele fala, o Ted, né, que ele fala sobre ecologia, suas principais críticas ao movimento, à civilização industrial e tudo mais. Porque ele enche o livro dele de reacionarismo no começo. É horrível de ler, porque
as primeiras partes do manifesto, ele fala sobre esquerdismo. No que ele se refere como esquerdismo é qualquer coisa que envolva hipers. Basicamente, você é hipersocializado, logo você é um esquerdista. Você é um esquerdista. Quando você defende uma pauta que não é sua, você é esquerdista. Quando você prega coisas que não são da sua pauta, você é esquerdista. E quando você não gosta que pessoas falem palavras racistas, você é um esquerdista. Palavras xenofóbicas, palavras de cunho capacitista, de cunho homofóbico. E ele fala, nesse livro, ele fala exatamente disso. Eu não estou mentindo. Ele relata no manifesto dele que esquerdistas são hipersocializados e que, por conta disso, eles usurpam o que as palavras tinham como efeito para uma cultura e a tornam maléfica. Eu não vou falar essas palavras porque as palavras que traduzem do português do inglês para o português são racistas. E mesmo as palavras já em inglês, elas são racistas. E orientais não, né? Asiáticos. Ele se refere como orientais no livro. E pessoas negras, principalmente. O grupo de tradução do livro, que o livro que eu peguei, ele é traduzido pelos... Só um segundo. Ele vem diretamente da tradução do Último Reducto, que é a tradução espanhol do livro, no qual o Ted sempre deu o aval dele para as traduções, tudo, porque ele é um falante também da língua espanhola. Então, eu diria que todas as palavras que estão nesse livro, mesmo que não sejam traduzidas de forma correta, o Ted deu seu aval. E o livro mesmo fala várias palavras de cunho racista e reacionário. Deixa eu até pegar aqui. Essa daqui é de cunho reacionário. O Ted, ele então fala: se a nossa sociedade não tivesse em absoluto quaisquer problemas sociais, os esquerdistas teriam de inventá-los, com finalidade de providenciarem a si mesmos desculpas para armarem as suas confusões. Enfatizamos ainda que aqui expomos não pretende ser uma descrição precisa de todos aqueles indivíduos que poderiam ser considerados esquerdistas. É apenas uma rudimentar indicação de uma tendência geral do esquerdismo, no qual ele fala, anteriormente ele cita como esses problemas racismo, né? Não é uma pessoa, ele não é uma pessoa boa de ser representante, muito mais ídolo do movimento de esquerda ecológica. Por quê? Por conta dessas falas. Essas falas são um problema, elas são reacionárias e elas incentivam muitos ecofascistas, tanto americanos quanto europeus, a fazerem atos hediondos e incentiva, tá? Ele basicamente dá um manual de como você identificar ou acusar alguém de esquerdismo, no qual o Ted inventa de forma pseudocientífica esse termo, como também os sintomas e causas para ter esse problema. Ted Kaczynski, ele não é anarcoprimitivista, ele não é ecoanarquista, ele não é qualquer outro tipo de revolucionário, de militante da esquerda ecológica. Mesmo que ele tenha indicado várias vezes apoios aos mesmos, ele não é. Ele é um ecofascista. Se você não quer forçar a barra,
sendo que a barra já está muito forçada, chama ele de neoludita. Mas neoludita é termo guarda-chuva. Era isso que eu tinha pra falar mesmo. Espero que não façam série da Netflix dele. Spoiler já tem. Já tem. Documentário Ana Bomber. Manhunt na A Bomber, questão se não me engano. Assim, eu tenho uma coisa para falar. Quando eu soube da existência do Ana Bomber, eu só me lembrava do termo Ana Bomber, né? E eu ouvi falar desse cara justamente nesses documentários de crimes da vida real ou true crime do Investigação Discovery. Essa era a minha fonte a respeito dessa pessoa, né? Então, quando eu soube que tinha gente se inspirando nele para alguma coisa, fiquei chocada. É uma coisa assim. Foi a experiência que eu tive em relação a essa pessoa que nós estamos tratando aqui neste momento. É isso que eu teria para falar no momento. Inclusive, eu gostaria só de fazer alguns adendos à fala do Bueno, que, se me permite, o comentário foi muito boa, inclusive. E a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando nós fazemos a comparação de, tipo, o Manifesto do Ana Bomber com a questão da Bíblia, falando que é a Bíblia do movimento, nós fazemos uma comparação meramente histórica e nós não aprovamos o conteúdo do texto em nenhuma forma. Sim. Vale a pena ressaltar que eu falei que essas são as palavras do John Zerzan. Ele fala, no documentário, aliás, do o Manhunt Ana Bomber no Netflix, ele fala, da Schuften. Ele fala exatamente nessas palavras que o manifesto é o livro mais importante para o movimento. Não sei. Eu sinceramente não cheguei na parte onde ele fala sobre a crítica industrial, porque ele passa metade do livro falando sobre porra de esquerdismo, da pseudociência dele, do Theodor Kaczynski. Assim, eu consideraria ele mais como um começo, seria mais ou menos como Hegel para Marx, só que um Hegel racista, xenofóbico, transfóbico e reacionário extremo. E o Marx do nosso movimento seria provavelmente Zerzan ou outros grandes figuras, Kamat. O Bookchin não é anarco-primitivista, mas ele é uma boa leitura para quem está interessado. E assim, vamos ser sinceros, não precisamos a gente mamar gringa. Tem o Karnak, que mesmo não sendo anarquista, ele tem ressalvas muito boas nos livros dele, e por aí vai. Sim. Só continuando os meus adendos, bom, eu creio que eu falo pelo grupo todo quando eu falo que a gente não é moralista e que a gente não é legalista, e a condenação nossa dos atos do Ted não é nessas linhas, é nas linhas que, sejamos bem sinceros, as coisas que ele fez não afetaram o industrialismo enquanto sistema de nenhuma forma muito notável. Nada. Só machucou pessoas desnecessárias, aliás. Alvos dele foram pessoas que não tinham nada a ver com qualquer eu tenho uma ressalva, que seria um dono de petrolífera. O resto tudo são pessoas que seriam importantíssimas para o avanço da humanidade. Nem precisam ser importantíssimas, eram pessoas. Tinham famílias, que tinham sonhos, que tinham inspirações. É triste. Assim, das várias pessoas, porque assim, ele matou 3 pessoas e feriu 3, e feriu 23. Dessas 23 pessoas, eu tenho certeza que nenhuma tinha envolvimento com a indústria americana, que é expansionista, que é agressiva, que é poluidora,
assim como a chinesa, assim como qualquer outro tipo de indústria capitalista nesse mundo. Ele não avançou em nada no movimento. E eu só gostaria de fazer um adendo que, por mais que eu não me considere um primitivista ou de algum movimento, que eu não me considere parte do movimento primitivista, eu sou muito simpático e eu vou estar incluindo num comentário desse vídeo o link para onde você pode ler e baixar gratuitamente vários livros primitivistas, anarco-primitivistas, que não são escritos por pessoas simpáticas ao ecofascismo. Vamos deixar assim. Porque a gente tem muitas figuras ecofascistas nos nossos quadros, anarco-primitivistas e ecoanarquistas. Eu já comentei isso com um colega, se eu não me engano, ele é ecoanarquista e ele fala que ele evita de usar o ecoanarquismo ou anarco-primitivismo como apresentação por medo dele ser associado ao Kaczynski. E isso é um problema. Pessoas que são realmente anarco-primitivistas. Eu entendo que o Ted Kaczynski fez coisas que são, assim, encantadoras para quem romantiza os inimigos do CS. Vamos usar esse código, né? O inimigo do CT do CS, que romantiza essas pessoas. Mas leiam o livro dele e vejam o ponto que ele dá. Ele passa páginas com comentários reacionários, comentários transfóbicos, comentários homofóbicos, capacitistas. Pessoal, só direcionando aqui para uma conclusão do vídeo, a gente já fez anteriormente um episódio do podcast um pouco mais longo sobre reacionarismo da esquerda e, bom, o Ted não se considerava como parte da esquerda, mas nós abordamos ele assim, fazemos uma crítica um pouco mais aprofundada a ele nesse episódio. E só lembrando que essas crenças preconceituosas aí que o Kaczynski tinha não são compatíveis com o primitivismo, até porque, por exemplo, uma dessas crenças que ele tinha é que ele era um eugenista e um darwinista social, e essas coisas foram criadas justamente para perseguir povos que se opunham ou cujo estilo de vida não se encaixava de alguma forma com o industrialismo europeu. Então, nem de um ponto de vista puramente primitivista, essas coisas são meio que perdoáveis. Exato. Tomem cuidado com pessoas que falam que são fãs ávidas dele. E a minha última palavra nesse vídeo é: ecofascistas, vocês que estão ouvindo, vocês que têm orgulho de se chamarem disso, saiam da porra do movimento. Não se infiltrem na porra do movimento.